Então, queridos amigos, hoje, 24 de abril, a última segunda-feira deste mês, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo da mediunidade. E eu pediria que, antes da prece, a Luciana cantasse, como de costume, uma música para nós, para criar já um ambiente, eu diria até, de estudo e um ambiente terapêutico também. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Que assim seja. Obrigado, Luciana. Então, queridos amigos, vamos como que nos abraçando de novo, iniciando o nosso estudo da noite de hoje, agradecendo a presença de cada um e muito todos nós agradecendo a assistência espiritual de amigos queridos do outro lado da vida, que sempre nos acompanham, nos inspiram e também trabalham pelo nosso bem-estar. Que nós, enquanto vamos ver mais alguns itens sobre a mediunidade, que não percamos de vista o quanto nós podemos oferecer de vibrações, energias, fluidos e campos nas mãos destes amigos tão lindos que conosco se encontram, em nome de nosso Mestre Jesus e dos nossos ideais de busca pelo conhecimento, pela paz, pelo progresso, que tanto nós todos necessitamos. Muito obrigado, amigos queridos, que possamos estar avançando na nossa apostila, que é o roteiro que temos utilizado com este objetivo. Muito obrigado a todos e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Sugiro que vocês busquem a página 139 da nossa apostila. Vocês lembram que na semana passada nós começamos a ver esse novo tema que envolve, sobretudo, aspectos da mediunidade de efeitos físicos. Nós já tínhamos estudado alguma coisa sobre a mediunidade de efeitos intelectuais, que, aliás, são mais comuns e mais necessárias para o dia a dia da casa espírita. Mas a realidade do mundo é esta.
E desde toda a história, assim como tivemos vivências ligadas ao animismo, aos fenômenos psíquicos anímicos, também tivemos, ao largo da história, os fenômenos mediúnicos, de todo tipo de natureza, incluindo estes que nós estamos estudando por último. Então, o item 1 nós já vimos, e nós já trabalhamos um pouquinho sobre o ectoplasma, sobre o fluido vital, que é o elemento fundamental para toda fenomenologia que é vasta, que é ampla, quanto à mediunidade de efeitos físicos. E hoje, depois de vermos da vez anterior sobre materializações, conversamos um pouco, seguimos mais a apostila, e eu me lembro que eu postei depois da reunião, acho que 2 palestrinhas em que nós abordávamos sobre fotografias de espíritos e materializações luminosas. Então, quem pôde examinar aquele material pode ter avançado um pouco. Quem ainda não o fez, pode fazê-lo quando desejar, não é? Nós teríamos muitas histórias para contar para vocês por uma experiência de uma década em reuniões de materializações de espíritos. Mas eu achei válido postar aqueles 2 estudos onde eu conto algumas histórias, vivências, para deixarmos para uma nova reunião questões, dúvidas ou observações de vocês quanto a este tema. Por isso que, a princípio, seria bom que vocês olhassem esse material de perto. Então, hoje, nós já vamos para o item 2, mediunidade de transporte, que também, claro, é algo ligado à ectoplasmia. Eu me lembro que eu comentei sobre Madame d'Espérance, e sobre o livro que ela escreveu chamado No País das Sombras. E, se não me engano, foi a Vivi que postou novamente este livro em PDF. E aí o que acontece? Ele está praticamente ele todo ali, mas o livro da edição da FEB, que eu tenho em algum lugar aqui em casa, ele é cheio de fotografias envolvendo espíritos materializados, envolvendo o tema de hoje, mediunidade de transporte, fenômenos de transporte de objetos. Então, de alguma maneira, nós vamos continuar procurando para tentarmos encontrar uma edição que contenha as imagens. Do contrário, eu mostro para vocês, num outro dia, pelo menos algumas figuras muito marcantes. De tal maneira que é um livro precioso. Por isto, a FEB, numa determinada altura, buscou do original francês, traduziu o texto para a língua portuguesa e editou. E muitas pessoas no Brasil têm esse exemplar, não é? Que está esgotado já há muitos anos. Mas, enfim, o nosso exemplar está à disposição de todo mundo. Então, no item 2, mediunidade de transporte, vocês já devem estar imaginando o que pode acontecer sobre isto. Em geral, é o transporte de objetos. Então, vamos ver o texto, o que ele traz para nós. Trata-se de uma mediunidade rara, cujos resultados são tão surpreendentes quanto a materialização de espíritos, que também é raro. O transporte mediúnico de objetos é produzido
tanto por espíritos esclarecidos, quanto por entidades menos evoluídas, até mesmo por obsessores, pois, sabe-se, a natureza das comunicações guarda sempre relação com a natureza do espírito e traz a marca de sua elevação ou de sua inferioridade, de seu saber ou de sua ignorância. Mas qualidade, delicadeza e beleza são características dos materiais transportados pelos bons espíritos. Nós já mencionamos da outra vez a ideia, por exemplo, de repente surgir uma flor ou um buquê de flores no ambiente da reunião. E este material, ele é um material vivo, ele é real, ele é autêntico, ele foi retirado de um jardim qualquer. Pode ser um lírio, pode ser uma rosa ou uma tulipa. A ideia qual é? Depende do espírito e da origem. Em geral, não são flores celestiais, não são flores dos jardins suspensos dos céus. São flores da nossa condição, que são desmaterializadas e rematerializadas, vamos dizer assim, na presença dos encarnados, para, aliás, a surpresa de todos. É o que acontece, por exemplo, quando num ambiente público, amplo ou pequeno, reduzido, em que pessoas comuns ali estão, em geral espiritistas, que surja um cheiro de éter ou um perfume de flores, de rosas, por exemplo. De onde vem isto? Da natureza, vem de algum lugar do nosso contexto ou do contexto da espiritualidade. Se vocês viram o que eu postei na semana passada, vocês devem ter me visto contando sobre Dolores. Dolores, quando entrava, quando ela se materializava, melhor dizendo, ela não só se apresentava como uma andaluz, uma espanhola toda paramentada, tipicamente, esperava a Theo colocar os discos com músicas flamencas e bailava. Os detalhes estão lá. Mas, curiosamente, como no Rio de Janeiro, numa certa época, é muito quente por causa do verão, e a sala tinha que ser toda fechada, não tinha ar-condicionado, e aí, então, ela entrava, e nós já sabíamos que era ela antes de que ela se corporificasse. Por quê? Porque ela trazia uma brisa nítida, mudava o ambiente, até porque a brisa era fresca, era uma aragem agradável e ricamente perfumada. Só Dolores fazia isso. Só Dolores. Não que os outros não pudessem fazê-lo, não pudessem ter as condições técnicas adequadas para aquilo e para outras coisas. Mas os objetivos da reunião precisavam ser seguidos e todos os espíritos que se materializavam vinham por alguma razão. E eram mais ou menos 15, 20 em cada reunião de 3 horas. Então, quando eu me lembro de Dolores, eu me lembro da aragem que surgia do nada, porque estava tudo fechado, e o perfume também, era ela que materializava, que transportava, vamos dizer, procurando nos adequar
ao item número 2 que estamos vendo agora. Mas vamos adiante. Como ele coloca, mas qualidade, delicadeza e beleza são características dos materiais transportados pelos espíritos. Por isso que perfumes e flores, brisas, não podem vir de espíritos quaisquer. São espíritos com alguma condição moral bastante razoável, não é? Muito bem. A ocorrência do fenômeno de transporte pode ser resumida em 3 etapas distintas e sequenciais. Item A. O espírito desencarnado retira da natureza um objeto, flores, pedras, frutos. Querem ver uma comparação que tem a ver um pouquinho com o tema que eu vou procurar estudar com o outro grupo lá de São Paulo, quando nós nos lembramos de uma das visitas de Jesus a uma multidão, que, pelas características daquele encontro, era uma multidão que, numa altura, estava faminta. A multiplicação dos pães e dos peixes foi uma atividade de Jesus com sua equipe desencarnada para transportar a mãos cheias quantidade suficiente de pães elaborados em algum lugar e peixes, por exemplo, do Rio Jordão ou do Mar da Galileia. Pescados, entre aspas, retirados da fonte e divididos com aquelas pessoas que precisavam se alimentar. Então, aquilo não é um milagre, não existe milagre. Aquilo tem uma contrapartida técnica. Nós é que não tínhamos, ainda mais naquela época, a menor noção de o que podia ser. Hoje é fácil nós entendermos, vamos dizer assim, aquilo que aconteceu. Agora, como foi feito, esses detalhes têm a ver com ectoplasma. Manipulação do ectoplasma de alguns humanos, mas muito da natureza, porque a natureza também, não humana, portanto, ela é fonte de ectoplasma. Outros animais, e como eu comentei outro dia, os vinhedos e os trigais. Guardemos isto como uma informaçãozinha. Então, item B, ocorre a desmaterialização desse objeto durante o transporte. Dá-se a materialização do objeto em lugar específico, tudo isto segundo a vontade dos artífices dessa fenomenologia. Ele pode desmaterializar e não rematerializar. Pode, mas como o objetivo é transportar, ele tira de algum lugar e coloca em outro. Muito bem, contudo, a execução de todo o processo requer conhecimento especializado por parte do espírito que realiza a ação e, ao mesmo tempo, estreita sintonia fluídica com o médium ou os médiuns, assim assinalada pelo espírito Erasto em O Livro dos Médiuns. Então, de novo, a lembrança de Madame d'Espérance, porque aqueles espíritos que trabalharam com ela eram espíritos afins, e eles estabeleceram toda uma
programação de trabalho em torno da ectoplasmia de Madame d'Espérance. Por isso, tudo aquilo foi possível. Seguindo adiante com Erasto, para a obtenção de fenômenos desta ordem, é indispensável que se disponha de médiuns, a que chamarei sensitivos, isto é, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso, facilmente excitável de tais médiuns, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado, ectoplasma, que lhes é próprio. É o que nós vimos da outra vez. É a doação do ectoplasma. Em geral, com médiuns que têm uma maior quantidade desse fluido vital do que os seres humanos, que não são esses médiuns, mas não é só uma capacidade de produzir a nível celular uma quantidade maior, porque isso não basta. E sim, associado a isso, a ideia da condição de doação, de oferecer isso ao ambiente, ao seu próprio entorno. E aí os espíritos que programam essa atividade se aproximam e eles vão manipular esse material da forma que desejarem, para o melhor proveito possível. Eu queria lembrar que o processo é o mesmo da materialização, o processo é o mesmo de um médium de cura, um médium que favoreça o trabalho dos benfeitores para ajudar doentes, especialmente doentes de problemas orgânicos, biológicos, somáticos, como, por exemplo, o câncer e outros. A dinâmica é parecida, só muda o objetivo em determinados momentos. Então, por exemplo, nas reuniões aquelas que eu frequentei, o mais típico era o surgimento, a corporificação de espíritos os mais variados, de várias nacionalidades, de várias experiências pessoais, profissões, mas, de vez em quando, vinha a informação, olha, o ectoplasma oferecido por todos vai ser para tal contexto. Não que o grupo recebesse doentes visitando a reunião. Poderia ser, mas não era o objetivo. Mas eles levavam o fluido aos hospitais, aos ambientes do mundo espiritual, para o refazimento do perispírito de pessoas que perderam a vida física e o perispírito precisava de recomposição. O material vinha dos encarnados, não é? Então, vale a pena nós nos lembrarmos disso. Havia outros fenômenos, de repente, aparecia José Grosso falando com uma voz direta, retumbante no ambiente. Me lembro, num outro grupo aqui no Rio de Janeiro, Sheila cantando com voz direta, uma música que era muito característico dela. Do nada. Muito bem, seguindo. Página seguinte. Além do mais, para a execução do fenômeno, é necessário que o perispírito do desencarnado, que executará o transporte, seja impregnado com o fluido vital do médium, que executará, criando, em consequência, uma modalidade mista de energia,
ou fluido, detentora de propriedades favoráveis ao isolamento, invisibilidade, transporte e materialização do objeto. Ou seja, tem toda uma sequenciazinha. Erasto prossegue com os seus esclarecimentos. Antes de prosseguirmos com Erasto, vale lembrar que esse mesmo início, né, de um fenômeno de transporte, que é a desmaterialização, onde o objeto, a coisa, estava na sua origem, tem a ver, por exemplo, com a desmaterialização de um tumor de mama, de próstata, de estômago, de pulmão. Só que aí, teoricamente, você pode, vou brincar, transportá-lo para a lata de lixo ou para um laboratório de patologia, para que ele seja estudado cientificamente. Ou então, ele é desmaterializado e como que deixado num lugar qualquer, seja do plano físico, seja do mundo espiritual, para perder vitalidade e ser extinto da natureza. Então, a desmaterialização, ela pode ajudar em outros contextos, não para transporte, como estamos estudando, mas para aspectos muito benéficos, aliás, muito mais importantes, que são as modalidades de se ajudar os enfermos com os recursos da mediunidade, aqui da mediunidade de ectoplasmia. Com efeito, diz Erasto, é preciso que exista certa afinidade, certa analogia, certa semelhança entre o espírito e o médium influenciado, capaz de permitir que a parte expansiva do fluido perispirítico do encarnado se misture, se una, se combine com o fluido do espírito que queira fazer um transporte. Essa fusão deve ser tal que a força resultante dela se torne, por assim dizer, una. É que, para a produção de tais fenômenos, faz-se necessário que as propriedades essenciais do espírito motor sejam aumentadas com algumas das propriedades do médium. Vejam que bonito isso. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é atributo exclusivo do encarnado, que está lá morando no duplo etérico, e que, por conseguinte, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Só então ele pode, por meio de algumas propriedades do vosso ambiente, desconhecidas para vós, ainda mais quando Erasto trouxe isso há mais de 150 anos, né? Isolar, tornar invisíveis e fazer que se movam alguns objetos materiais e mesmo os encarnados. Muito bem. O que vocês repararam? O médium de ectoplasmia, ele pode, eu acho que eu já enviei uma imagem antiga de uma médium que as pernas dela ficaram desmaterializadas. E claro, né, foram rematerializadas depois, no final da reunião. Então, para nós vermos como que essas coisas são diferentes, são um pouco estranhas quanto ao dia a dia da vida humana. Mas já tínhamos visto que tudo isto é algo como que especial no âmbito da mediunidade. Então, vamos adiante agora para a mediunidade curadora. A doutrina espírita ensina que as doenças têm origem nas ações do espírito
as quais afetaram a constituição do seu perispírito. E do perispírito acaba desaguando no corpo físico. A mediunidade curadora surge, então, como manifestação da misericórdia divina para aliviar ou sanar enfermidades de acordo com os propósitos reencarnatórios de cada indivíduo. Nesse sentido, a cura se opera mediante a substituição de uma ou muitas moléculas malsãs por uma sã. Isso é bem do Livro dos Médiuns, na parte de magnetismo de cura, Allan Kardec. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade do médium curador. A mediunidade curadora apresenta outras características. Vejamos. Diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, mesmo por um gesto, sem o concurso de qualquer medicação. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quando se examina o fenômeno com cuidado, facilmente se reconhece que há mais alguma coisa. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, espíritos desencarnados, que caracteriza a mediunidade, torna-se evidente em certas circunstâncias. Aí ele vai falar, as cirurgias espirituais estão relacionadas à mediunidade curadora e envolvem, igualmente, quando autênticas, claro, grandes movimentações de fluidos ectoplasmáticos. Tais cirurgias não acontecem, em geral, nas casas espíritas, e os médiuns nem sempre são espíritas, propriamente ditos. É verdade isto. É muito comum, enfim. A doação magnético-espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser veículo de cura de enfermidades ou de alívio ao sofrimento do enfermo, podendo, em consequência, abrandar a manifestação da enfermidade. E aqui uma lembrança. Se todas as doenças importantes advêm de um perispírito adulterado pelos erros do presente e do passado, são como que uma herança, um legado do pretérito. Muitas vezes, quem frequenta o centro espírita e vai lá para assistir o estudo, a palestra da noite, né? Em geral, as casas oferecem o passe individual ou coletivo e a água magnetizada. Quando há merecimento da parte dos frequentadores, a espiritualidade se organiza para, quando há algo no perispírito que daqui a 1 ano ou 10 poderia gerar um problema médico típico, um problema de uma neoplasia, um problema cardiovascular e assim por diante,
Se há merecimento e há condições de equipe, eles podem fazer uma medicina preventiva, tratando pelo passe, pela água, pela prece, a matriz perispiritual, onde o potencial da doença já a pessoa traz de encarnações anteriores, porque não conseguiu se livrar daquilo nem na erraticidade, depois que morreu da última vez, que desencarnou, e no período até tomar um corpo novo. Então, isso que nós estamos vendo aqui, uma coisa que ele fala é para quem já está doente, mas vale a pena lembrar de que, se existe algo relevante na medicina, de um modo geral, é ela em caráter preventivo. Porque depois que a doença surgiu, é um outro departamento. Seja mental, seja orgânica. E, por último, do item 3, a doação magnético-espiritual do passe, usual no meio espírita, pode ser veículo de cura de enfermidades ou de alívio, podendo, em consequência, abrandar sinais e sintomas de uma enfermidade qualquer, desculpe. As curas espíritas, quando acontecem, são obtidas pela aplicação do passe, pela fluidificação da água, pelo hábito saudável da oração, pelo enriquecimento da fé, obtida por meio de atitudes mentais positivas e mudanças de hábitos negativos. A transmissão fluídica pode ser feita diretamente à pessoa doente ou à distância, por meio de efeitos plasmadores ideoplásticos do pensamento e da vontade. Então, ele abre para nós aqui a ideia do quanto, por exemplo, a prece intercessória pode ter um valor enorme da parte de um ou mais integrantes de uma tal equipe. A espiritualidade amiga observa as pretensões, as motivações do grupo, vai envolvendo aquelas pessoas com vistas a beneficiar, sabe-se lá, que e quantas pessoas que estão enfermas em qualquer lugar do mundo, sem que ninguém saiba. Então, meus amigos, são temas interessantes para nós, que nós precisamos estudar direitinho. Eu também gostaria de lembrar, não é, que o capítulo segue, mas nós não vamos ver hoje sobre transcomunicação instrumental. O uso de aparatos, aparelhos, dispositivos de som e de imagem, de registros sonoros e de imagens, que revelem uma manipulação de novo ectoplasmática, criações fluídicas, e esse é um capítulo importante. E é um capítulo que tem o seu valor, não no dia a dia da casa espírita, mas de grupos seletivos de trabalho que possam ajudar a revelar para o mundo a sobrevivência da alma após a morte, a imortalidade, a existência do mundo espiritual, algo que, para talvez milhões de pessoas, possa como que ajudar a implementar a fé na espiritualidade destas culturas, destes povos do mundo todo, num planeta,
com tantas dificuldades como é o nosso até hoje. Muito bem, meus amigos. Estão todos bem? Nós poderíamos aproveitar uns minutinhos para vermos uma perguntinha, no máximo duas, por causa daquele compromisso que eu tenho hoje, excepcionalmente. Doutor Sérgio, Pois boa não, noite a Charles. todos. Eu queria fazer uma pergunta, assim. A minha dúvida é o seguinte: no caso da materialização, eu entendo que o ectoplasma é fundamental, certo? Aí eu pergunto, como é feita a desmaterialização? Como a desmaterialização, assim como numa reunião de ectoplasmia, espíritos desencarnados, como que surgem no ambiente, porque eles próprios se revestem do ectoplasma doado pela equipe, às vezes até por um médium só, mas com uma quantidade, uma abundância do ectoplasma. Ele surge e depois de alguma interação ele se despede e vai embora e devolve o ectoplasma na origem. Mas as forças do ectoplasma, do fluido vital em quantidade e manipulado com expertise, ele permite como que a dissolução das pontes intermoleculares que formam uma estrutura biológica, por exemplo, qualquer. E até uma estrutura que é mais mineral do que biológica. Nada impede de desmaterializar um pequeno fragmento de uma pedra ou de um topázio, de uma pedra preciosa de um lugar e trazer e refazer a estrutura molecular aonde o objeto se tornará aparente. Ele usaria, então, o próprio ectoplasma para produzir desmaterialização, mas no Para caso de uma pedra... É uma espécie de uma dissolução temporária. Você retira o ectoplasma da pedra, um negócio desse. Isso. Ele tira a parte da matéria visível da estrutura. O arcabouço, um certo arcabouço, seja o objeto que for, permanece. É como se permanecesse o perispírito do objeto, fazendo uma comparação. E aí depois você pega isto e coloca de novo o material que havia sido como que dissolvido provisoriamente. Porque quando você faz o transporte, né, eu estou entendendo assim, o médium está em outro local, né? O médium que está fornecendo ectoplasma está num recinto. A pedra pode estar distante. Então, existe um processo exclusivo da pedra, sem auxílio do médium, né? Ou seja, estou entendendo, então, que tem uma retirada de algum ectoplasma da natureza da própria pedra. Alguma coisa Mesmo nesse assim, sentido? o ectoplasma, Sérgio, do médium, mesmo que ele esteja a 2 quilômetros de distância, ele é transportável para onde está o objeto a ser desmaterializado e trazido para o ambiente onde as pessoas, os observadores, estão. É curioso mesmo, Sérgio. É um tanto intrigante, não é verdade? Por isso que é muito notável, chama muito a atenção. Não é? Você nunca mais esquece uma coisa desse tipo. Quando você está no ambiente onde aqueles fenômenos se dão. Eu só gostaria de lembrar, podemos conversar mais outro dia, é que temos que ter muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Ou seja, ao longo da história
décadas e décadas, em qualquer lugar, inclusive no Brasil, tivemos médiuns mistificadores. Médiuns que fizeram de conta que os fenômenos através deles eram autênticos, buscando interesses pessoais, buscando iludir o público. Eu mesmo vi isso de perto. Vi em Portugal, vi em São Paulo, vi na Bahia. Então, nós temos que ter cuidados que, como vocês sabem, não é? Com o passar do tempo, esses médiuns acabam sendo descobertos. Não é? Enfim, é apenas para lembrar que, como esses fenômenos atraem as pessoas em geral, porque são fenômenos inusitados, quando são autênticos, existem aqueles que usam a sua condição de iludir para terem algum proveito pessoal, né? Dentro de uma visão muito limitada de tudo isso. É só uma observação agora, ao final do nosso estudo, não é? Eu não diria todo cuidado é pouco, mas sim, sim, não, não. Então, isso tudo é assunto para pesquisa, para observações de pesquisadores, não é? Nós não podemos acompanhar achando que tudo é autêntico. Na maioria das vezes é. E eu tive a chance de conhecer alguns grupos. Eu me lembro, em Caratinga, em Minas, minha mãe, Dona Ruth, ela tinha uma dor abdominal crônica, recorrente. Nenhum médico que ela buscava, alopata ou homeopata, vamos dizer de um jeito comum, dava jeito naquela dor. E aí alguém diz, olha, tem um grupo em Caratinga, Minas Gerais, que é um grupo de materializações e ectoplasmia. E aí a minha mãe queria ser beneficiada por um problema dela, e aí me chamou para eu acompanhá-la. E eu fui, uma viagem longa do Rio de Janeiro até lá. Pois bem, conheci um grupo lindo, conheci médiuns muito capazes, né? Depois eu conto quem eles eram, e quando chamam a minha mãe para deitar-se, acomodar-se, tinham pelo menos 2 espíritos materializados. Um deles era indiano, eu me lembro porque tinha um turbante bonito, com uma pedra avermelhada na frente. Me receberam muito bem, receberam a minha mãe, ela deitou. E aí, quando eu olho, o ambiente era de penumbra, não podia ser iluminado. Em geral, não é. A minha mãe, assim, leva um susto, quase um grito que eu ouço. Quando eu chego perto, o que acontece? O espírito estava com a mão dentro da barriga da minha mãe, sem nenhum objeto, sem bisturi, sem nada. E como ela sentiu alguma coisa dentro dela, material, era a mão do espírito materializado, ela leva um susto. Quando eu vejo, ele tira a mão, porque tinha concluído aquilo que ele queria. E aí tinha um material esquisito, como um coágulo grande. E aí ele dizia, aqui está a causa do seu sintoma. E aí aquilo é jogado fora. Minha mãe nunca mais teve dor. E não foi efeito placebo. Enfim, tem coisas lindas, tem muitas histórias, quem sabe, aos poucos nós vamos nos lembrando. Tá certo, gente? Então, se puderem, deem uma olhada naqueles 2 estudos, são muito parecidos os dois, sobre materializações, vocês vão ver um pouquinho
da nossa vivência, não é? Há muitos anos atrás. E na semana que vem, então, nós vamos retomar e vamos ver um pouco das dúvidas de vocês sobre essa temática e vamos ver um pouco da transcomunicação. E eu já vou enviar umas fotos de espíritos detectados por aparelhos modernos de transcomunicação instrumental. Tá bom? Assim que eu puder, eu envio para vocês. Tudo bem, gente? Então, quaisquer dúvidas, essa é uma temática bacana, o Luiz Carlos também tem toda uma experiência na Bahia. Eu vou pedir à Luciana para cantar mais uma música e com ela nós vamos encerrando a nossa reunião e logo a seguir a prece. Tá bom? Mais curtinha dessa vez. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Obrigado, Luciana. Nós vamos, então, agradecendo a presença de todos vocês, tudo aquilo que puderam nos acompanhar, tudo aquilo que puderam doar de si mesmos nas mãos destes amigos espirituais que estiveram todo o tempo ao nosso lado, nos acompanhando, nos envolvendo, para que o estudo fosse proveitoso e também para que eles pudessem fazer como fizeram, nos ajudarem na nossa saúde, mas também ampliarem este auxílio na direção de muitos necessitados. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, amigos das esferas de luz, e que possamos nos despedir por agora, para nos encontrarmos amanhã ou depois, no mais tardar, no dia 1º de maio, a primeira segunda-feira do próximo mês. Um abraço carinhoso e muito obrigado, amigos. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Tchau, gente.